Em 2017, existia um sentimento de renovação, um sentimento de mudança, e por parte de todos que aqui hoje estão, que não necessariamente estavam na mesma chapa, aqui existem representantes de 3 chapas que disputavam a eleição, existia um compromisso muito grande com a valorização da arquitetura e do urbanismo. E toda essa valorização parte de um princípio que Salomão também muito bem explicou. São as 3 primeiras palavras que estão na missão do CAU: educar, orientar e fiscalizar. E não por acaso a gente percebeu que só nessas 3 palavras já tinha muita coisa implícita. Existe uma ordem. E se a primeira palavra é educar, a primeira função do CAU é educar. Se a segunda palavra é orientar, a segunda missão do CAU é orientar. E só depois de toda a sociedade, de toda a classe profissional estiver educada e orientada, a gente deve realmente fiscalizar como terceira missão. Não significa dizer que A, B ou C não deve ser feito, mas existe uma ordem, e ordem existe para ser cumprida. E essa ordem está no DNA da nossa gestão. Essa gestão se iniciou em janeiro, no dia 9 de janeiro, e houve uma renovação de 90% do corpo de conselheiros. Cada estado tem uma quantidade de conselheiros, em Pernambuco são 20, 10 titulares, 10 suplentes, e absolutamente sempre que possível essa gestão não faz nenhuma distinção. Opiniões e experiências devem ser compartilhadas, e não é porque alguém é suplente de alguém que vale mais ou menos. Consideramos todo o grupo como iguais, isso é muito importante. Outra coisa que a gente primou por implantar desde o início é o sentimento de horizontalidade. Cargos devem ser utilizados quando necessários. Eu, quando precisa, sou presidente. Eu não estou aqui como presidente, eu estou aqui como representante do todo o conselho, dos 20 conselheiros. Tomás, quando precisa, ele é vice-presidente. Muitas vezes ele já foi presidente também, e o sentimento, a confiança é a mesma. Então, horizontalidade é algo que deve ser implantado não só no corpo de conselheiros, mas também é implantado dentro do corpo de funcionários. Diálogo é a base de tudo, e a gente vai ver em alguns pontos aqui do que eu tenho a falar, que em vários momentos a gente chega em encruzilhadas da vida porque falta diálogo. E a capacidade de diálogo é algo que vai nos levar para onde a gente quer chegar enquanto classe. Chegamos, então, aos 100 dias dessa gestão. Consideramos 100 dias de defesa da arquitetura e do urbanismo, e vou começar pela parte que foi o embrião desse evento. O que é que foi feito? Desde que assumimos, conseguimos implantar uma gestão mais eficiente, ampliamos o crescimento de atendimentos no CAU em mais de 25%, ampliamos os registros de pessoa física, de pessoa jurídica, de RRT, que são os registros de responsabilidade técnica, das carteiras profissionais, que até então, por não ser obrigatório tê-las, não era tão utilizado, mas vocês vão entender mais para frente o porquê desse crescimento e o porquê a gente está investindo tanto nessa produção de carteiras, para que arquitetos não só tenham obrigações, mas também tenham benefícios. Interiorização, essa é a maior bandeira dessa gestão, por a gente respeitar também outra coisa que está escrita no nosso nome. O nome é CAU Pernambuco, então todo o estado deve ser atendido à medida do possível, sem nenhuma diferença. Então, o que é que a gente faz, o que é que a gente fez desde o começo? Ainda na primeira semana de gestão, estávamos reunidos eu, Tomás, Henrique, criamos o Observatório CAU, que é um projeto que visa expandir todos os serviços do CAU para todo o estado. A forma que a gente conseguiu implementar isso de forma imediata foi levando todos os serviços para as 3 maiores cidades do estado, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, e dessa forma a gente pega a região metropolitana e vetoriza ela no sentido do interior, de forma a conseguir atender, somando região metropolitana e essas 3 cidades, quase 95% do corpo de arquitetos do estado. Nessas 3 cidades, para que a gente tenha ainda mais penetração, a gente criou o cargo de ouvidores, delegado ouvidores. Em cada cidade, a gente criou mais 2 pessoas, 2 cargos,
que se relacionam diretamente com o CAU e que servem para aproximar, para acelerar esse contato. Em Caruaru, por acaso, nós temos um conselheiro que reside, tem seu escritório lá, que é o Pablo Patriota, e ele, inclusive, aprovou esses 2 nomes por ser um representante da cidade, mas a ideia é que esses nomes fossem o mais apolíticos, representassem ao máximo o corpo de arquitetos e urbanistas de cada cidade. São eles Filipe Madeira, Haroldo Bernardino, em Caruaru, em Garanhuns, Glaucio Brandão e Marcílio Maia, e em Petrolina, Fana Neri e Poliana Caxias. Esse é um dos pontos mais sensíveis que a gente vive no momento. Salomão comentou um pouco, mas existem um pouco mais de desdobramentos. A parte da Resolução 51, que já foi comentada, que é uma lei que discute, mais que nada, atribuições específicas dos arquitetos e que, a partir desse processo de lei que foi instaurado pelo deputado Ricardo Izá, de São Paulo, a gente está discutindo os limites da arquitetura, da engenharia e de outras áreas que circundam. O que é que nos deixa muito triste? É um dos pontos que eu falei no começo, a importância do diálogo. Desde que o CAU foi criado, existe um diálogo entre CREA, CAU e outros conselhos profissionais que circundam as áreas de interesse. Não é que a Câmara Federal não seja um local de debate. Ela é, de fato ela é. Só é muito estranho, um belo dia, um cidadão dizer que não vai mais permitir que esse diálogo seja traçado, seja trilhado pelos interessados e tomar para si essa discussão com base em interesses pessoais. O Brasil não permite mais esse tipo de coisas, o momento é de transparência e qualquer coisa que vá no sentido contrário, a gente tem que lutar, a gente tem que brigar e a gente tem que fazer as coisas de uma forma correta. Em tempo, existe um outro processo na Câmara Federal que discute a revisão da Lei 8666. Essa lei está sendo discutida nessa comissão especial, que é presidida por um deputado daqui de Pernambuco, o Augusto Coutinho, que vem mantendo um excelente diálogo com o CAU de uma forma geral, tanto com o presidente Luciano como comigo, que sempre que vou a Brasília o procuro e a gente está tentando, dentro de um diálogo, construir o melhor cenário. Essa lei, ela trata das licitações, já foi aprovada no Senado, ela prega que projetos apenas com anteprojeto, construções apenas com um anteprojeto, possam ser licitados. A exemplo de todos os estados da Copa, de tudo que foi feito na Olimpíada, às vezes duplicando, às vezes triplicando, às vezes ultrapassando até isso. Então, mais uma vez, vai contra o momento que a gente vive e pelos valores que a gente preza. Essa lei, na prática, ela é uma licença para roubar. E o CAU vem se mexendo em todos os sentidos para que isso não aconteça. Na semana passada, foi criada uma comissão especial pelo presidente Luciano só para tratar de assuntos parlamentares. E dessa comissão especial fazem parte, além do presidente e outros representantes, mais 2 presidentes de CAU estadual. O presidente do CAU São Paulo, o Geraldini, que representa quase que 1/3 de todos os arquitetos no Brasil, e com muita felicidade, esse presidente aqui que vos fala também. Então, na quinta-feira, começamos os trabalhos em Brasília para, de forma organizada e bastante efetiva, entregar os resultados que vão não só zelar pelos direitos e interesses dos arquitetos, mas pela sociedade, que não pode ser jogada ao léu aos interesses de um único cidadão que não tem embasamento do que está propondo. Acreditamos que fazemos uma gestão eficiente. E esse barquinho, essa canoa, representa muito bem o que é todo o nosso corpo de conselheiros e todo o nosso corpo de funcionários. Remamos no mesmo sentido e na mesma direção. Muito por isso, temos números que já entregam esse resultado, mesmo com tão pouco tempo. Já aumentamos nossa receita e fizemos uma gestão muito eficiente dos gastos e recursos que o CAU tem. Diminuímos aluguel, diminuímos em transporte, diminuímos em despesas de diárias, reduzimos despesa com banco, de expediente e de suprimentos. Isso nos fez ser mais eficientes em outras áreas.
como nas reuniões das comissões, que agora fazemos todas no mesmo dia. Em Pernambuco temos 5 comissões, e o fato delas acontecerem no mesmo dia gera uma interdisciplinaridade muito interessante. Os conselheiros passam a se cruzar com mais frequência, trocam experiências e, com certeza, as decisões são tomadas com mais maturidade. Retomamos o CEAL. Essa reunião do CEAL acontece de forma bimestral. O CEAL, como bem Salomão também falou, surgiu lá no CBA, é o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, e o colégio é formado ainda pela ABAP e pela FENEA, essas 5 entidades, além do CAL. E dos estudantes, esqueci. Obrigado. Transparência, que é a base de tudo que fazemos, absolutamente tudo é divulgado, nenhuma decisão é tomada apenas pelo presidente, nenhuma decisão é tomada apenas pelo conselho diretor, absolutamente tudo é levado para a plenária, e se naquele momento ela não foi aprovada, é porque não é o momento de ser aprovada ainda. Tudo tem seu tempo, temos que fazer tudo com calma, para que as coisas respeitem o seu rito normal. Inovação, talvez seja o maior pilar dessa gestão. Talvez seja o pilar onde absolutamente todos os conselheiros deram, de alguma forma, uma contribuição e onde a gente mais tem a entregar. Então, eu vou elencar, a partir de agora, tudo o que fizemos na área de inovação. Criamos o CAU Jovem, encabeçado pela Comissão de Ensino e Exercício Profissional, aqui representado por Romero Duarte. O CAU Jovem cria uma relação não mais com o que a gente antigamente chamava de estudante. A gente usa o termo futuro arquiteto. Um dos pontos do CAU Jovem é o CAU anualmente se relacionar com absolutamente todas as instituições de ensino do Estado, que são, salvo engano, 17. Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar todo o elo, CAU, universidades, faculdades e futuro arquiteto. Estamos criando também 2 prêmios, concursos, que serão implementados ambos no 2º semestre. O prêmio Armando de Holanda Cavalcante, que tem uma vocação de premiar não só estudantes, mas também arquitetos. Esse prêmio vai tratar de habitação de interesse social, e o prêmio Delfim Amorim, que vai tratar de questões urbanas, muito tratadas nos últimos dias, no que a gente viu nesses desabamentos que houveram tanto em Recife, como, bem mais grave, em São Paulo. Questões desses esqueletos urbanos que fazem parte da nossa malha, e a gente vai propor concurso no sentido de reestruturar, de retrofitar nossas cidades. Criamos também o aplicativo CAU-PE, que será lançado ainda no mês de maio para iOS e Android, onde a gente pretende estreitar muito essa relação, essa comunicação com toda a sociedade, porque não é um aplicativo feito apenas para os arquitetos. Então, nela a gente vai ter, no aplicativo, toda a agenda do CAU, todos os serviços que o CAU oferece, todos os benefícios que o CAU pode oferecer, as denúncias, a forma que ela deve ser feita. No aplicativo, a gente vai conseguir fazer até denúncia georreferenciada, já fazendo a foto e facilitando bastante o trabalho de todo o corpo de fiscais. E dentro do aplicativo é onde a gente vai expor diretamente no dia a dia o Clube CAU-PE. O CAU, como eu bem falei no começo, as carteirinhas do CAU, elas passarão a entregar benefícios. Assim como existe na OAB, a gente decidiu não criar a roda e pegar o melhor sistema de relacionamento que existe entre uma classe, que é a OAB, e trouxemos esse contexto para a arquitetura. Absolutamente todas as marcas que vocês estão vendo aí oferecem algum tipo de benefício para o arquiteto que está com a sua carteirinha. E o mais legal disso tudo é que não para por aqui. Essas são as primeiras marcas que estão envolvidas e absolutamente qualquer pessoa pode sugerir novas marcas para que a gente consiga transferir ainda mais benefícios para que a gente faça o arquiteto ter orgulho de andar com sua carteirinha. Tem o tema também da assistência técnica, que é, ao meu ver, o futuro da arquitetura. É o que vai resolver o maior gargalo que a gente tem de quase dobrar o número de profissionais num espaço tão curto. E fica aquela grande pergunta, o que é que esses profissionais vão fazer? O mercado, será que ele vai dobrar?
Os dados existem, mas eles não são tão transparentes. Então, é por isso que eu queria trazer esses números para vocês. No Nordeste, 92% das pessoas nunca utilizaram um arquiteto. Então, se a gente vai dobrar o número de arquitetos, mas ainda tem 92% de pessoas que ainda não usaram arquiteto, está aí aonde é que a gente tem que ocupar. É lógico que 92% não utilizam o arquiteto porque não tem condições, mas a arquitetura baseada na assistência técnica, ela nasce para suprir toda essa questão de habitação de interesse social, para humanizar toda essa parcela da sociedade que precisa de arquitetura. Fizemos também todo o plano de campanha de valorização profissional. E esse plano entrará no segundo semestre em mídias impressas, em mídias a serem vinculadas em redes sociais, mas também um plano de ativação, onde o CAL vai visitar diversos entes da sociedade para que mostre o real valor do arquiteto. Estamos em fase de desenvolvimento de um roteiro turístico no Recife, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Turismo, onde vamos criar desde a Rua Bom Jesus até o final do Camelódromo, uma rota com pontos onde existem elementos e exemplares da arquitetura pernambucana que a gente valoriza. A arquitetura esta também, que será debatida num livro que publicaremos ainda esse ano, mostrando uma janela de tempo que vai desde 1940 a 1980, que a gente pode considerar talvez a época de ouro de produção da arquitetura pernambucana. Em resumo, nossa gestão está aqui para realizar, para entregar tudo que nos propusemos, para valorizar a arquitetura, para integrar a classe. Se nós, enquanto arquitetos, não nos unirmos e nos respeitarmos, a sociedade jamais o fará. E dizer que o tempo todo estamos para dialogar, seja com quem for, seja qual for o tema. Sem diálogo, não existe crescimento. O futuro é um CAL cada vez mais atuante, forte e moderno. A nossa proposta é que esse CAL seja um CAL de todos, para todos vocês. Muito obrigado.